Meu é o homem universal, né? Como a Cláudia demonstrou nesse livro, em que eu escrevi retomando uma ideia da filosofia escolástica que o Bertrand Russell, aquele pensador inglês, que trabalhou muito tempo na Inglaterra, inclusive em campanhas a respeito do stop à destruição do mundo, e que pouco a pouco foi deixado pelos pensadores modernos, a partir do século XVIII principalmente. E essa questão dos universais é que levou, durante um período muito grande, século XII, XIII, XIV, os pensadores e os cientistas daquela ocasião, né, desse tempo, portanto, a considerar a origem do conhecimento, né? Da onde que vem o conhecimento? Então, quando eles falam em universal, está falando que esse universal não é algo só que pertence a toda a humanidade no sentido assim físico, no sentido, vamos dizer, social, materialista, no sentido assim de todos os elementos exteriores, mas principalmente o universal é aquilo que todas as pessoas têm na mente no início da vida, aquilo que é praticamente criado pela natureza, né? Assim como o Sócrates falou que a questão da consciência todos têm, todos sabem o que é bom e o que é mal. Todos sabem que tem que evitar o mal para aceitar o bem. Então, na questão universal é a mesma coisa. Todos têm ideias assim, vamos dizer, que eles chamam universais, de base na mente. E a partir disso são criados os elementos particulares. Eu vou pôr aí um cartaz para esclarecer essa situação. Universal igual a geral em todos os seres humanos. Primeiro, é o pensamento original que toda a humanidade tem. Então, é por isso que a questão da língua é secundária. Se o pessoal fala o alemão, fala o inglês, fala o russo, fala o chinês, o japonês, qualquer língua, mas a origem, por exemplo, básica de qualquer língua vem desses elementos básicos que, portanto, dá uma ideia assim no linguajar diferente em cada língua, mas no final significa o mesmo. Então, a universal, por exemplo, a questão, como fala até a Bíblia, né, que Adão deu nome a todos os animais, as plantas, etc. Então, todo ser humano que nasce é igual, vamos dizer, aos primeiros seres humanos que a humanidade teve, sabendo que aquele animal, aquela é a planta, aquele é o céu, compreende? Esses elementos fundamentais, as três cores fundamentais, todos sabem que é o azul, que é o amarelo e que é o vermelho. Todo mundo sabe que isso é flor, compreende? Então, esses conhecimentos são naturais no ser humano, são inatos. Veja em segundo lugar. Não importa a existência de idiomas diferentes. Como eu falei, né? E veja em terceiro lugar. O universal é captado mais por intuição. Observação. O universal faz parte da natureza humana. Portanto, se os senhores têm uma ideia, vamos dizer, a respeito do carro, o carro como está construído. Então, o chinês tem a mesma ideia, o japonês, o alemão, o russo, compreende? Então, o carro só pode ser feito daquele modo. Quer dizer, o sentido universal é nesse sentido de que todos os seres humanos, não importa a língua que tiver, têm as mesmas ideias iniciais. E daí que vieram as universidades, né?
Um chinês pode estudar numa universidade americana, um sueco numa universidade italiana, ou qualquer pessoa numa universidade russa. Então, os elementos fundamentais da civilização são os mesmos. Veja um novo cartaz que eu fiz. O universo é formado pela ressonância escalar divina, aprisionada no tempo e espaço. Isso é uma descoberta de Tesla, né? Nikola Tesla. Então ele mostra que todos os seres humanos vêm de uma mesma ressonância. Não importa, por exemplo, a cor,